Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo da vida de Leon Denis, dando sequência às reflexões deste importante trabalhador, divulgador do Espiritismo, considerado o apóstolo da nossa querida doutrina. E para aqueles que não acompanharam ainda os nossos estudos anteriores, a obra que nós utilizamos aqui de maneira sequenciada é o livro Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra, escrita pelo seu amigo pessoal, Gaston Luce. E para não esquecer e não perder o costume, a gente pede sempre para quem está assistindo os nossos vídeos, se gostar, deixar o seu like, isso é importante para a divulgação dos vídeos. Também se inscrever no canal aqui embaixo, ativar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente divulgar e, claro, compartilhar com seus amigos, deixar seus comentários, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão para que nós possamos aprimorar o estudo, será sempre muito bem-vindo nessa participação e essa interação com o público. No estudo passado, nós finalizamos, eu digo nós que eu estava ausente, mas presente, Eu estava com uns médiuns aqui, estava em outra cidade, mas numa conferenciazinha deu para participar. Finalizamos falando aqui dos incentivos dos guias espirituais para Leon Denis, lá no grupo da Rua do Cisne. E finalizamos no estudo passado, então, a segunda parte do livro. Hoje iniciaremos a terceira. É bom dizer que, assim, eu não entendi porquê, mas o Gaston não numerou capítulos, Uma coisa fica até um pouco difícil a gente situar, quem está acompanhando à distância o estudo. Mas agora nós iniciaremos a terceira parte, são 7 partes no livro. Então vamos chamar aqui do primeiro capítulo da terceira parte, porque a editora e o Gaston não separaram, não numeraram os capítulos. E este aqui é chamado então a terceira parte de Os Inícios. Até brincamos, Tarso, que até então era só introdução. Agora realmente Leon Denis, apesar de já ter feito práticas na reunião mediúnica, agora ele ia para a prática daquilo que realmente marcou o início da sua vida, que foi a oratória. Porque nós falamos muito do grande escritor Leon Denis, mas o escritor, ele de certa forma só existiu porque antes ele foi um bom orador. Porque os primeiros livros, desde os pequenos, que será falado talvez no estudo de hoje, como o Progresso, a Ilha Tunis, Viagem a Tunis e a Ilha Sardenha, esses livros só foram escritos por conta das brilhantes conferências que Leon Denis fez sobre o tema. E aí as pessoas imploraram, escreve um livro sobre a palestra. E aí ele fez um livro sobre a conferência que ele havia feito. O livro Depois da Morte, eu não tenho como não dar spoiler, mas vamos lá. O livro Depois da Morte, publicado em 1890, ele só foi escrito a convite de amigos de Leon Denis que pediram para ele escrever um livro que fizesse um resumo do Espiritismo, porque ficaram encantados com a sua palestra no Congresso de 1889. Então, quer dizer, as palestras chamavam a atenção, despertavam o interesse do público, e a partir daí surgiam os convites ou incentivos, para que Leon Denis escrevesse e materializasse o seu pensamento, porque antigamente não tínhamos os recursos que temos hoje. Porque antigamente falava assim, olha, escreve algo que é para ficar eternizado. Porque se falava e aquilo se perdia, não tinha gravador, não tinha filmagem, não tinha nada. Então o recurso da época, que eles pensavam para eternizar o pensamento de alguém, era a palavra escrita. Então daí a necessidade e a importância de Leon Denis escrever as obras. E esse início, e o primeiro capítulo dessa parte chamada Os Inícios, ela é intitulada Treinamento Oratório, que vai acontecer justamente na loja dos Demófilos, lá na cidade de Tours. Então aqui vai falar Gaston que desde o ano de 1869, porém Leon Denis com 23 anos de idade, havia recebido a iniciação maçônica na loja dos Demófilos, de Tours, Rito do Grande Oriente.
comentar alguma coisa aí? Ou... Não? Ele não apanha bem superficial. Rapidamente, após a guerra, Leon Denis tornou-se o orador mais aplaudido. Dotado do verdadeiro dom da palavra, entregava-se à arte oratória sob a inspiração de seus guias, seus únicos mestres da eloquência. Então, aquele Leon Denis, aqueles guias que falávamos no estudo anterior, Duran, Sorella, o próprio Jerônimo, esses guias agora tinham uma atuação muito direta e muito forte, né, nesse momento de preparação, porque ninguém começa pronto, ninguém chega pronto. A gente olha às vezes um Divaldo, nossa, como o Divaldo é um orador brilhante, como que consegue concatenar as ideias, organizar o pensamento, falar com aquela eloquência. O Divaldo agora está com 92 anos, enquanto a gente grava 92, eu tenho que até lembrar para ver se não passou já, porque está com 92 anos. Mas ele conta das suas primeiras experiências que não foram nada fáceis. Muito complicado, teve que estudar bastante. Divaldo teve que estudar dicionário para ampliar o seu vocabulário, para enriquecer ainda mais, digamos assim, aquilo que ele ofereceria aos espíritos para se utilizar dele e ter ali elementos para poder ensinar mais, instruir melhor. Então, Leon Denis, assim como qualquer grande orador, não nasceu pronto. Vinha com aquela missão, vinha com a tarefa, mas era necessário ali algumas instruções. E aqui eu separei algumas, e a gente percebe, é importante ressaltar isso, tanto no capítulo anterior, do estudo 3, né? O anterior, estudo 3, que hoje é o 4, a gente vai perceber que a presença constante dos guias espirituais na vida de Leon Denis. Aqui ele ainda era médium. Eu digo ainda porque aquelas mediunidades que foram faladas no estudo anterior, elas vão desaparecer, como foi inclusive citado, para dar talvez um espaço maior ainda para a inspiração que ele sempre teve. Ele sempre reconheceu isso. Então a gente percebe um elo muito forte, espiritualidade com Leon Denis. E aqui Sorella vai dar uma tríade, né? A tríade, que é uma marca muito forte do ensino druida. E então a gente vai ver em vários momentos 3 palavrinhas, né? Onde ele resume as potências da alma. Resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. O próprio Kardec tem a tríade, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. A gente vai ver em vários momentos, tanto Kardec quanto Leon Denis, ora recebendo essas tríades, né? Não as tríades druídicas, mas as tríades, né? 3 palavrinhas aí que para causar mais impacto. Ora eles falando. Então aqui Sorella, Joana d'Arc, diz para Denis: trabalho, coragem e esperança. Eis qual deve ser sua divisa. Agora, a orientação de baixo ela é fantástica. Amigo. Para quem está no livro, página 55. Para quem está no PDF, 35. Amigo, é preciso consagrar todos os teus lazeres ao trabalho espírita, ao estudo. Aqui já muitos missionários são reprovados já, né? Assim, mas não é possível, né? Não dá para ficar nem com algum outro assim. Fala, todos os teus lazeres ao trabalho espírita e ao estudo. Mas é muito radical. Não dá para a gente avaliar a vida de um missionário de fora. A gente não sabe qual era a tarefa que ele tinha. Cada um, eu tenho que ser assim também? Depende, não sei o tamanho da sua missão. Quando a gente assiste o filme Kardec, e ainda mais agora com as informações que tem vindo aí das correspondências que Kardec trocava, que é um negócio absurdo, assim, você pensa, como que pode? Quando eu vi o filme, eu acho que todos aqui assistiram, eu fiquei assim, o cara exagerou. De tanto papel que chegava, a Amélie Boudet ia acumulando aquela quantidade enorme de papéis ali. Você não assistiu? Você está rindo aí?
Quinta-feira. Eu percebi, eu vou ter que comentar. Eu não aguento. Os internautas aí tem que perdoar, mas faz parte, né? Então eu vou dar spoiler aqui então. Então a gente assusta com a quantidade de cartas que chegava para Amélie Boudet. E a gente pensa assim, cara, o autor fez aquilo para chamar atenção, para causar um pouco de humor no filme, que não pode ser daquilo tanto. Mas as informações que estão sendo reveladas agora, dos documentos que estavam guardados com a família de Canuto Abreu, é um negócio assustador. Não vou falar aqui para não dar mais spoiler do que vai ser revelado. Mas você pensa assim, como pode um homem encarnado com todas as limitações, com as fragilidades, corresponder tanto assim? Não dá para ter lazer. Então não dá. Então você pega a vida de um Chico, não dava para o Chico ter lazer. Você pega o próprio Divaldo, fala, eu vou na praia ali hoje, eu tirar uma semaninha. Não tem jeito. Então a gente não pode se culpar de sentir de sentimento de culpa por ter lazer, porque a gente talvez não tem condição de manter uma rotina como esses mantinham, ou mantém ainda alguns. Lá no Livro dos Espíritos é colocado por Kardec, inclusive, que o repouso faz parte. O repouso é importante, está lá dentro da lei do trabalho. Então a gente tem que ter um momento de descanso, de repouso, mas alguns aqui, eles vêm de fato com uma tarefa que foge do nosso entendimento, e a gente não pode se sentir culpado por eventualmente ter um momento de lazer ou outro. O Tarso não viu porque não foi ao cinema, porque não tem lazer mais. Ele já é um missionário assim, né, no sentido... Explicado. Está explicado, eu justifiquei. Então, é preciso... Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não? É preciso, principalmente... Aqui essa palavrinha é importante, que não é exclusivamente, né? Principalmente, te habituares a defender e esclarecer nossa doutrina. Não que devas, a partir de hoje, falar dessas coisas a todo instante. Não. É preciso, porém, que sejas corajoso, que te prepares em silêncio para a hora solene, que não deve te surpreender, mas te encontrar pronto. Isso aqui é muito bacana. Primeira coisa, atuação dupla aqui, né? O principal de Leon Denis: defesa e esclarecimento. William, mas a doutrina precisa ser defendida? Precisa. Primeiro que Kardec deu o exemplo disso na Revista Espírita. A gente vai perceber Kardec em vários momentos debatendo ali, porque a Revista Espírita era como se fosse uma tribuna para Kardec, onde ele subia para falar de vários assuntos. Ali era um laboratório. A gente inclusive comete um certo erro com a Revista Espírita de achar que algumas coisas colocadas ali devem ser entendidas ou devam ser entendidas como verdade absoluta. Não, Kardec utilizava a Revista Espírita para laboratório. Então ele levava ideias, refutava, aceitava, analisava, refletia. E a gente vai ver que aquilo que talvez era de fato essencial, ele tirava dali e levava para as obras, como Gênesis, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno. Inclusive, vários textos dessas obras que eu citei, o que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a gente vai encontrar também na Revista Espírita. Então ele extrai de um e leva para o outro. Então, Leon Denis encara muito séria essa questão da defesa, né? Na época dele era complicada. Não era igual hoje, que a gente vive relativamente bem com católicos. Na época o catolicismo batia forte no espiritismo. Hoje quem nos bate mais forte são os protestantes, os evangélicos, essa questão de demônio, de Satanás, de não sei o quê. Na época os argumentos eram quase os mesmos, só que de uma maneira muito mais forte partia da igreja. E a igreja fortemente vinculada ao Estado, às questões políticas, então tomava uma proporção muito maior.
Sem falar nos ateus, os materialistas, que aí entravam já na ideia do sarcasmo, da zombaria. E Leon Denis tinha que estar ali preparado para enfrentar esses dois, que tem gente que fala assim, não, mas se eu enfrentar, eu vou estar faltando com a caridade. Às vezes a omissão é falta de caridade. Então Denis não se furtava de uma boa discussão. Se era para defender a doutrina espírita, podia ser com quem fosse. Ele erguia a voz e defendia, fazia as defesas. Isso vai ser falado ao longo do livro, porque vai ser destacado em vários congressos a participação dele, né, nesses embates, nesses confrontos de ideias, porque Leon Denis respeitava muitas pessoas, mas quando era com ideia, aí ele de fato era muitas vezes duro. E a questão de esclarecer, que é a instrução, que foi também o grande objeto da sua atuação, que é de levar a instrução, que é de esclarecer. E a gente pode às vezes sentir falta e falar, William, mas não podia colocar aqui o consolo? Defender, esclarecer e consolar? Tá, poderia, mas eu considero consolo dentro do esclarecimento, porque consolo sem esclarecimento a gente já tinha. Por exemplo, um parente nosso desencarnava, aí você ia no velório, a pessoa chegava, te abraçava, fica tranquilo, está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí você fala assim, você me consolou. Aqui na hora, às vezes, trazia um bem-estar, fala, não, está com Deus, está do ladinho aqui, sentado. Aí a hora que passa aquela emoção do momento, você pensa, mas será que está com Deus mesmo? Será que ele fez por merecer? Aí aquele consolo se torna frágil, porque não está pautado no esclarecimento. William, quer dizer que eu tenho que ir para o velório agora fazer uma palestra para a pessoa? Não, velório você não tem que fazer nada, você tem que abraçar e amparar, acolher. Não tem que ensinar espiritismo ali no velório. Mas no momento oportuno, é importante esse esclarecimento, porque é através dele que a pessoa não recebe o consolo, ela encontra o consolo, porque ela encontra dentro. É uma questão bem interessante e que vale a pena ser destacado. E dando sequência na frase, que não que devas a partir de hoje falar dessas coisas a todo instante. Em outras palavras, não seja chato, porque às vezes a gente corre esse risco no começo, né? Até nós espíritas, né? Aí você quer explicar tudo segundo o espiritismo, né? A porta fechou. Por que a porta? Segundo o espiritismo, a porta fechou, que pode ter sido um espírito que fechou. Não, pode ter sido a porta empenada, pode ter sido uma corrente de ar, o vento, pode ter sido um monte de motivo que não seja espiritual. Então a orientação aqui ela é muito correta. Você pensa, Denis com 23 anos, era espírita há 5, tinha acabado de conhecer Kardec? Acho que tinha, né? Que Kardec passou por lá. Mas foi nesse ano, não foi, gente? Me ajuda aí a não levar fake news pro pessoal. Então, Antes da guerra. é lá em Tours. Aqui, tínhamos alugando na leitura. 1862. 1862. 1867. 67, Leon Denis então tinha 21 anos quando Kardec passou lá, certamente isso deu uma empolgada geral. 21 anos, E agora com 23 anos, talvez eu estava naquele período de empolgação, então falou, opa, calma lá. Tá bom, você gosta muito, mas não precisa falar disso em todos os momentos onde você vai. Muita calma, mas tenha coragem, se prepare, que ainda está ali em silêncio, né? Não entendi muito bem, mas talvez sem ficar alardeando muito isso, que está sendo preparado e tal, talvez em silêncio, até em relação às comunicações que recebia, né? Quando eu chegava falando, os guias estão me orientando, então fica tranquilo, vai para o seu deserto, faça a sua viagem interior e se prepare, porque a hora vai chegar e você não deve ser surpreendido. Mas eu não fui avisado. Foi. Isso deve ser interessante, né? Receber uma orientação tão forte dessa e falar assim, olha, a hora vai chegar.
e você tem que estar pronto. Comentando essa parte, né, a gente imagina... Comentando essa parte, vamos fazer uma imaginação aqui. Denis com 23 anos. Espiritismo aqui com 12 anos, né? É uma doutrina que veio mexer com materialistas, com católicos, protestantes, enfim. Um jovem que já trabalhava e toda essa parte que a gente já leu anteriormente, né? Todos esses sofrimentos que ele teve para chegar aqui, com a mediunidade surgindo ali, século XIX. Então, não ser chato talvez, ou tentar falar isso a todo momento, talvez seria diferente do que a gente faz hoje, né? Porque talvez seria até necessário. Você imagina você com uma coisa nova para todo mundo, e você quer falar isso a todo momento. Eu acho que isso era até natural para ele, né? Porque para nós, às vezes, quando acontece de alguém descobrir ou querer saber mais aprofundado sobre o espiritismo, a gente se empolga às vezes. Imagine todo esse contexto, um jovem com a mediunidade ali começando a despertar, né? Já desperta, um orador que trabalhava, mais pra frente a gente vai falar que depois ele começou a fazer viagens. Então, essa chamada de atenção, digamos assim, dos seus guias, talvez seja para, você vai ter um trabalho, mas também segura a onda, né? Para ter ali meio que um bom senso, para talvez até não perder o caminho, né? Esse contexto é interessante, igual você falou, né? É algo muito novo, né? Não só para ele, mas para a sociedade. E é algo novo, a gente até falou aqui que talvez para Denis intimamente ele sabia de tudo isso, mas é um negócio espetacular, assim, você tem uma explicação de reencarnação que a gente hoje, quando se torna espírita, muitos já vêm com isso porque viram em filme, porque viram novela, porque leram uma revista super interessante que trouxe um caso. Enfim, você já vem, de certa forma, familiarizado com o assunto. Antigamente, mesmo a doutrina estando aqui há 12 anos, mas é muito. Não era. Era nova. Ainda hoje é nova. Tem pessoas que hoje, eu digo da minha família, se eu vou falar de reencarnação para eles, assim, é um absurdo. E não entende nada de reencarnação. Imagine na época. Então, o que você colocou é muito interessante, né? A empolgação era algo quase natural. A vontade de falar disso era, talvez, muito forte mesmo. E aí, se faz mais necessária ainda essa orientação, né? Só para complementar, em estudos anteriores a gente chamava a atenção das mensagens, que era sempre instigando ele, né, ao trabalho, a continuar, mas com essa parte também do consolo, a gente está com você a todo momento, continue firme, trabalhando, estudando, mas também sempre com essa chamada de atenção, né? As mensagens que a gente tem lido até agora é sempre essa mescla de incentivo, a gente está com você, mas estuda, trabalha, porque não vai ser fácil, né? Como a gente disse, 12 anos, então era algo novo, que ele teria que também, como os primeiros sempre tem essa dificuldade de buscar caminhos, né? E buscar talvez novas formas de se fazer ser ouvido, né? Então, chamar a atenção para as mensagens. A mensagem era sempre essa mescla de atenção, mas a gente está com você, né? Sentiu, né? E aqui agora, essa mensagem anterior foi de Sorella, Joana d'Arc. Agora vai trazer uma de Duran, em que ele diz o seguinte: é preciso trabalhar. É bom explicar por que a gente está insistindo
nesses pontos, aparentemente assim, fala, William, mas para que ficar falando essas mensagens? Porque era para Denis? Bom, porque isso aqui serve para a gente. Então, a gente gasta um tempo maior, fica aqui, né, às vezes, analisando até quase um miudinho, né, Tarso, das mensagens, mas é no intuito de entender que isso aqui foi para Denis, mas não é só para a gente aqui admirar e contemplar a beleza delas. É para refletir nisso aqui para nós, né? Para a nossa vida, para a nossa situação, no nosso contexto. Então é por isso que a gente ressalta tanto essas mensagens. É que agora Duran vai dizer para Denis: é preciso trabalhar para se tornar um orador e um escritor. Que o pessoal pensa assim, uma vez já me disseram do Divaldo: ah, mas igual o Divaldo é muito fácil, que é médium, né? É só chegar lá na frente, aí a Joana vem e fala através dele, então é simples. Eu falo, meu Deus do céu, que ignorância. Não sabe o esforço, né, que a gente já falou que o Divaldo tem para chegar naquele nível de sintonia com os benfeitores, que não é só a Joana, né, são vários. Com esse objetivo, continuava Duran falando para Denis, preparar os textos e corrigi-los. Isso aqui é uma marca importante, porque na época, Leon Denis tinha o hábito, né, de escrever as suas palestras. Então, aí ele ia falar sobre Deus. Então, era até um exercício, e muitos de nós fazemos isso hoje ainda. Isso aqui é uma prática bem interessante, até uma dica que a gente deixa, né? A gente escreveu o discurso, escreveu o texto, escreveu a palestra, a conferência. Então, alguns inclusive fazem leitura da palestra, e não era comum na época de Denis, ia para os congressos, é igual os políticos fazem pronunciamentos, né? Hoje tem o teleprompter, né, que fala, você fica lendo ali, mas antigamente não, você levava lá e ia lendo integralmente, a palestra era lida. Inclusive, recentemente, você tinha uma palestra, se não me falha a memória, no Congresso Espírita lá em Paris, de 2004, está gravado na internet para quem quiser assistir. Um dos palestrantes, se não me engano, Charles Kempf, ele faz a palestra lida em francês. Ele vai lendo o tempo todo, vai virando as páginas, lendo. Então fica ali mais ou menos vários minutos, né? O tempo de uma palestra quase normal, do Centro Espírita, toda lida. Então ainda hoje, em alguns círculos, é comum palestras lidas. O que fica mais chato, né, gente? Cá entre nós, né? Você perde um pouco do dinamismo, da espontaneidade da conferência, que é algo bem interessante. Então Denis tinha que preparar os textos e corrigi-los. Depois, submetê-los à apreciação de seus amigos. Então escreve a palestra, manda para uma galera por e-mail, né? Só que não. Na época não tinha esse curso maravilhoso. Isso aqui eu acho interessante, trazendo agora para a situação atual, é essa humildade de admitir-se falível. Falar, opa, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso estar equivocado. Ela faz ou eu posso estar sendo enganado por espíritos. Ela faz muita falta a escritores da atualidade. Que se esse critério fosse utilizado, nós não teríamos tantos livros de baixa qualidade como temos. Não só de baixa qualidade, mas com coisas frontalmente contrárias à doutrina espírita. Aqui o que ele propõe é quase o que Kardec fazia do controle universal, né? Que era pegar várias mensagens de médiuns diferentes e compará-las. Aqui é o contrário. Denis escrevia, envia para várias pessoas que não precisa se conhecer, até é bom que não tenha contato uma com a outra, para fazer uma avaliação cada uma delas. E depois ele, então eu vou fazer o que com o que falaram do meu escrito. Aí o Espírito fala: se lhe fizerem observações, quer sejam justas ou infundadas, aceitá-las sempre de bom grado, depois julgar intimamente o que fazer a propósito. Então não é assim, tudo que o pessoal falar você vai acatar porque eles estão certos e você é errado. Não. Você vai julgar o que fazer. Porque quem julga pode estar errado.
quem está avaliando. Então era a orientação do Duran, que continuava dizendo para ele evitar, sobretudo a facilidade, a abundância romântica, um estilo suave e severo ao mesmo tempo, simples na expressão, despojado de ornamentos inúteis, sempre polido. Alguém pode pensar, William, mas Leon Denis não era simples na expressão? Era. Muito raramente, para não dizer quase nunca, a gente vai encontrar alguma palavra difícil em Leon Denis. São palavras tranquilas, fáceis, usa de um vocabulário simples. O que as pessoas reclamam, pelo menos para mim, das obras de Denis, é aquilo que eu acho que foi falado aqui antes, em outros estudos, que é de que ele, em algumas obras, ele achava que era necessário, eu concordo com ele, criar um embasamento ali muito forte. Então ele fazia citações de várias obras, e obras de caráter científico. Então, isso é difícil? Não, isso torna a obra um pouco mais lenta a leitura, né? Que ele vai buscar, às vezes, de maneira sequenciada, 3, 4 citações, aí a pessoa, mas aqui está ficando muito lento, não tem paciência. Tudo bem, mas falar que tinha palavras difíceis, isso eu não concordo muito. Então, até porque parte a gente vê aqui desse treinamento que ele recebeu. Alguém quer ponderar algo até aqui? Agora, informação interessante, aqui que fala que em 19 de fevereiro de 1873, Leon Denis, então já com 27 anos, fez seus primeiros exames oratórios perante 5 mestres espirituais. A pergunta que eu faço é, quem eram esses mestres, né? A gente sabe de 3 aqui, né? Duran, Joana d'Arc e Jerônimo, né? Quem eram os outros 2, né? Kardec, será que estava lá, hein? Acredito que sim. E eu acho que Duran não era um desses 5, né? Porque esses 5 foram trazidos por ele, né? Então era Duran e mais 5, né? Agora pensa que engraçado, né? Bom, não é tão engraçado porque eu já fiz isso, né? Falar para ninguém, né? Mas Leon Denis, pensa, se falar, aí como ele enxergava, então ele tinha essa vantagem que eu não tive, né? Pelo menos ele enxergava nesse momento aqui os espíritos, né, que eu assistia, né? Então, talvez seja pior, né? Sorella o assiste. Então Sorella já era uma delas, né? É tipo um jurado, né? Aí o Duran chega e fala assim, Leon Denis, eu queria te apresentar aqui, eu trouxe 5 espíritos, vão te julgar hoje, vão avaliar a sua oratória, depois farão observações. Não, tudo bem, estou tranquilo. Só que ele não ficou tranquilo, né? Ele ficou emocionado como um candidato diante de uma comissão examinadora. E aí leu seu segundo discurso. Então, aí depois vem o guia e diz assim, está tudo bem, exceto alguns detalhes fáceis de retocar, que nunca está perfeito para o guia, né? Nunca pode estar, não, está ótimo, está excelente. Fala, tá beleza, mas tem alguns retoques para ser feito aí. Os progressos conseguidos são sensíveis e justificam as esperanças que pusemos em ti. É tipo assim, fizemos uma indicação para a vaga aqui, você está atendendo, então você está sendo promovido a orador oficial aí. E aí vai dar a sequência aqui, né, nos discursos que ele fez lá na loja maçônica, sobre patriotismo, sobre materialismo, depois sobre espiritualismo. Essas são palestras, vai destacar aqui mais na página 57, particulares, não eram palestras públicas, né? Não sei como é que funcionava a maçonaria, não sei como funciona hoje, nem na época, mas o Tarso quer contar alguns segredos para nós aqui, né? Mas não era aberto ao público, né, certamente. Por isso que fala particulares aqui, né? Que aqui, são palestras particulares, discursos de recepção,
ou de festas da ordem. Isso que eu ia falar, ele comenta aqui, né, que eram em momentos de recepção, de festas, né? Mas eu acredito que é interessante, assim, as conexões mesmo, né? Porque eu tô com outro assunto na cabeça, que é as questões iniciáticas mesmo, né? Porque isso aqui é a iniciação de Leon Denis, né? Iniciação... Quando você fala, eu como. Eu digo assim, é a iniciação dele como orador mesmo, né? A iniciação dele no espiritismo em si. Mas eu acredito que esse treinamento é bem propício mesmo pela maçonaria, né? Por causa da organização institucional ali, né? De ter um certo regramento, né? De um fala e todos têm que aguardar ele encerrar, né? E é engraçado até a gente pensar nas origens disso, né? Porque a tribuna, ela tem uma origem muito romana, né? Mas eu estava buscando aqui no Gênio Céltico porque no Gênio Céltico a gente lê muito a iniciação dos druidas, né? Que eles tinham um caminho assim mais iniciático, de transmissão mesmo, né? Eu acho que essa iniciação, ela é evidente aqui no Leon Denis por uma transmissão, só que na verdade é um auxílio, é igual a gente falava no estudo passado, né? Desse elo com o mundo espiritual. Os mestres dele eram os guias, né? Que estavam o tempo todo ali iniciando ele vamos dizer assim, nos mistérios do espiritismo, da oratória, dos estudos e posteriormente como escritor também, né? Hoje a gente pode falar assim, eu vou fazer um curso de oratória com fulano. Aí você pode comprar na internet ou fazer um curso presencial. Ele fala assim, eu vou fazer um curso de oratória com Joana d'Arc. Com Jerônimo de Praga. Aí é outro nível, né, realmente. A maçonaria, assim, por si, ela promove, assim, muitos espaços de oratória. Ela faz com que você trabalhe muito a oratória. Eu falo porque eu participei de grupos, né, jovens paramaçônicos, e uma das coisas que eles mais trabalham em jovens a partir dos 10 anos é a oratória em público. E independente se é para pessoas que conheçam ou não, é a coisa que mais preza. É uma boa oratória num ritmo que todos consigam te entender, num volume compreensível, e seja aonde fosse, seja um espaço aberto ou fechado. Eu acho que isso faz parte até do ritual que acaba que está inserido. Então, assim, eu acho que a partir do momento que ele entra para iniciar esses discursos na maçonaria, é porque o ambiente é propício, ele é aberto para isso. Então, eu acho que foi um início desse espaço num local que ele tinha mais abertura e as pessoas iriam mais receber essa informação sem nenhum tipo de preconceito. Eu acho que é importante a gente ressaltar também, porque quando a gente, por exemplo, lá no Cartas de uma Morta da Maria João de Deus, da mãe do Chico, ela cita um relato de que ela tem contato com documentos egípcios, e ela não sabe ler ali a linguagem deles. Mas aquele documento estava empregado do magnetismo que foi empregado no momento da escrita. Então ela percebe o seguinte, ela percebe que ela sentia as mesmas coisas que aquele sacerdote do Egito Antigo sentia quando ele escrevia. E aí, vamos contextualizar isso porque a gente está falando aqui. Um livro, a gente não tem essas capacidades de percepção do magnetismo que está empregado num livro. Mas quando a pessoa fala, ela emprega naquela oratória dela todo o magnetismo pessoal que ela está revestido ali por uma reflexão, né? E aí quando ela reflete aquele magnetismo e passa além das ideias, aqueles sentimentos ali que estão impregnados, ali que estão revestidos, né? Aquela ideia,
aquilo toma um caráter diferente, né? Então, assim, é a velha transmissão mesmo, né? Transmissão oral, né? Que a gente vê muito na liturgia mesmo dos hebreus, de mestre para discípulo, né? É sempre aquela transmissão, porque o Leon Denis dá até uma certa dó dele, né? Porque ele foi, assim, muito solitário, se a gente for pensar, né? Ele só tinha aqueles guias ali, os mestres dele eram os guias, né? E muito novo, né? Pensa, dos 18 até os 23, que a gente está falando mais ou menos, é um jovem, né? A gente falava aqui agora o Rafael de ingresso no curso superior, aos 17, muito novo, e aqui o Leon Denis, né? Aos 17 anos já tendo que ser o tempo todo advertido de que o momento da aprovação estava chegando e que ele tinha que, essas provas tinham que encontrar ele pronto, preparado. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente nem imagina, né? De preocupação e pressão, né? Uma pressão que a gente nem imagina. Eu fiquei tranquilo porque eu vi que a pressão que eu fiz para o nosso estudo foi nada, né? Perto disso aqui, né? A gente explicou que alguns membros do estudo até se afastaram que eu fiz tanta pressão para a gente estudar para o estudo, né? Então não foi nada, né? Perto do drama que fizeram para Leon Denis aqui. Nós vamos precisar de mestres espirituais aqui agora. William, você fez algum curso com Joana de Ângeles, né? Oratória. Mas é importante, é até bacana ressaltar, pegando o gancho que a Camila falou ali do incentivo que a maçonaria dá, né, para a formação de novos e jovens oradores. A gente sente, fazendo agora aqui uma autocrítica no movimento espírita, a gente sente muita falta disso no nosso movimento, né? Os nossos oradores, salvo um ou outro, não tiveram preparação, né? Às vezes os nossos bons oradores são aqueles que vieram da prática da pedagogia, de ser professor, e aí por ter o hábito ali, né, de lecionar, aí traz isso para o movimento espírita. Tivemos uma palestra muito boa aqui no GEL de ontem, mas é um professor, então você vê que ele domina, né, a fala, o gestual. Eu até brinquei que ele conseguiu colocar um microfone e 3 pincéis aqui no meio dos dedos. Falei, como que ele dá conta disso? Só um professor consegue, né? Se você não conseguiria. Então, às vezes, advogados, né, quando se tornam espíritas, levam para a tribuna, juiz, né, esse gosto pela fala, essa preparação que o campo profissional exige. Agora, é importante que a gente, enquanto espírita, se prepare melhor para a tarefa, porque é muito sério. Não sério no sentido assim, de que a gente tem que ser infalível na tribuna, não. Que tem pessoas boas, né, não vou citar aqui neste círculo, neste momento, mas que a gente percebe um grande jeito para a coisa, e às vezes a gente fica um pouco retraído pelo medo de errar, pelo medo de falhar, de ser avaliado, de ser julgado, né? Essa tribuna, né, que se forma lá atrás, né? Brincadeira aqui no grupo. Mas a gente tem que, os jurados, né? Mas a gente percebe que, principalmente em cidades menores, isso é uma realidade, né, quando você tem menos pessoas, menos recursos humanos, são colocados assim, quase que de improviso. Então, uma casa espírita que tem 20 pessoas e você não tem palestrante de fora, alguém tem que falar. É quase a nossa prece aqui, né, Tarso, na abertura. Não, alguém tem que fazer a prece. Quem vai fazer a prece? Alguém aparece no improviso e faz. Mas a oratória, no movimento espírita, ela é muitas vezes encarada assim. O palestrante não veio. Quem é? Não. Eu nunca fiz, mas eu faço hoje. E aí ele vai ali, pega gosto pela coisa e faz, beleza. Mas o ideal não era que fosse assim. O ideal é que tivéssemos formação de palestrantes, que todos os palestrantes estudassem os livros de oratória e, se possível, oratória espírita, que são coisas distintas. Você pode pegar um livro de oratória maravilhoso para quem vive disso. Às vezes vai abordar coisas que não é interessante para o oratório espírita. Então são detalhes, eu até aproveito para indicar alguns livros. Tem um que a FEB publicou muito bom, que chama Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. É bem sugestivo o tema, né?
Tem um outro também, que agora não vou lembrar o nome, eu acho que chama Oratório Espírita, da Terezinha. Mas acho que é mais ou menos por aí. E tem um outro também que é do Valderir Menezes, alguma coisa assim, do Clarim. Também fala, é só bater lá, o Clarim, editora Clarim, vai lá na busca oratória. Tem um muito interessante também. A gente precisa se preparar para isso. Ah, mas no meu centro aqui ninguém dá o curso, tu faz parte de uma cidade que ninguém dá o curso. Compra o livro, que lá tem técnicas. Inclusive eu brinquei aqui de falar sozinho, isso é uma técnica. Né? Lá em casa, quando eu comecei, eu expulsava o povo de casa, falava, vai pro shopping, gente. Vai passear, colocar sozinho aqui. Eu pensei, meu filho ainda tá ficando louco. Falando sozinho ali em voz alta. Então você tem que se preparar, você tem que quebrar um pouco o gelo. Então, isso faz parte de gravar a sua própria voz, gravar uma reflexão, ouvi-la depois, fazer avaliação, evitar alguns cacuetes. Então são várias e várias dicas que o estudo vai ajudar para que a gente consiga ter, né, melhores palestrantes. Um grupo religioso que tem muito isso é o protestantismo. E a gente vê aqueles pastores lá inflamados, pastores que falam, que convencem, que às vezes convencem até daquilo que não é legal, né? Convence até do ridículo. Me perdoe aqui a expressão. Convencem pessoas a comprar, com todo respeito, objetos tidos como ungidos, né, por um dinheiro que a pessoa às vezes nem tem, mas ela acredita na promessa que foi feita, e na base da ingenuidade, da boa fé, ela cai em ciladas, em armadilhas que foram feitas por pessoas que se treinaram para aquilo, são preparadas. Agora, por que a gente não pode se preparar para fazer as coisas corretas e boas, como a doutrina nos ensina? Então a gente precisa fazer essa autocrítica, que ela é importante no nosso movimento. Cada um tem que saber também se dar conta de fazer. Eu acho que também todo mundo tem que ver, porque tem pessoas que não têm facilidade para falar em público, né? Tem outras pessoas que têm esse dom, então tem que aproveitar. E outros que não têm, tem que aproveitar em cada um no seu campo, eu acho, né? Eu, por exemplo, não gosto de falar em público, acho que nunca vou, mas vamos aproveitar em outro local. Então eu acho que cada um tem que estudar e procurar o que né, que realmente, eu acho que quando tem um palestrante que, assim, igual você falou, que não está bem orientado, né, isso, com estudo, com a fala, eu acho que desanima um pouco, né? Você colocou uma coisa que é bem interessante, que não é que todo mundo agora tem que ser orador espírita, né? Poxa, a pessoa às vezes não se sente bem. E já pensou se todo mundo fosse orador espírita? Ou se ninguém fosse? Então tudo tem sua importância. Ou se todo mundo quisesse só na recepção do centro? Ou todo mundo colocar água na água fluidificada? Não tem jeito, você tem que dividir as tarefas. E uma delas é a da oratória, que não é a mais importante de um centro espírita, que a gente às vezes idolatra muito, palestrante, orador, médium. Ela é uma função a mais que compõe a engrenagem ali, né? É um dentinho da engrenagem que faz a casa espírita acontecer, girar e atingir os seus objetivos. Bom, que agora vai dizer, ainda na parte 57, que Leon Denis tinha uma tarefa complicada, porque ele tinha que dividir agora o trabalho profissional, o seu tempo, entre o trabalho profissional, o estudo e o manejo da palavra. Então era mais uma função que ele assumia. E vai dizer do trabalho profissional dele que esses trabalhos se tornaram menos agradáveis. Então, aquilo que nós falávamos lá antes, de ter que carregar coisas pesadas, um trabalho mais braçal, ele agora dá lugar às viagens que já existiam, mas elas se tornam mais frequentes e mais longas. Aqui chega a dizer que Leon Denis inaugurou, por seu espírito de iniciativa, um novo método de trabalho. Então, em que na época dizia aqui que os viajantes comerciais se contentavam em fazer pequenas viagens numa área restrita, que atendia às suas limitadas ambições. Leon Denis, obediente a seu senso comercial, soube convencer seu patrão da necessidade de ampliar seu campo de trabalho.
e assim realizou roteiros cada vez mais longos e, sem dúvida, cada vez mais proveitosos. Denis era esperto, né? Porque ele amplia o campo de ação, viaja mais, que era algo que me parece que ele tinha prazer em fazer, e automaticamente, talvez percebendo que seria convidado também a outras tarefas, né, de divulgação fora ali de Tours, fora da França inclusive, ele vai aproveitar dessas viagens mais longas para divulgar a doutrina. Então dentro daquele velho chavão, nada é por acaso, a gente vê aqui uma expansão do trabalho de Leon Denis, que seria por ele mesmo aproveitado nas suas viagens. Podemos passar para o próximo capítulo? Está tranquilo? Bom, e o capítulo então, o próximo, se intitula A Bela Viagem. Aqui a gente vai... Ele é um capítulo relativamente longo e é quase uma narrativa de aventura de Leon Denis, né? Quem já leu esse capítulo, assim, você fala, meu Deus do céu, né? Como que pode ter passado tanto perrengue assim? Então, a gente separou aqui alguns pequenos trechos, mas o grande destaque que a gente deve dar aqui a este capítulo é a paixão por Leon Denis pela natureza. E por que não pela aventura também, né? Pela contemplação. Ele era um admirador, né, dessas belezas naturais, dessa obra divina. Tem um ponto aqui que na página 60 do livro, na 30 para nada perder do admirável panorama, logo depois da Bela Viagem aí, 39. logo depois aí na 39, aqui ele chega a falar que no momento em que eles andavam, né, com o carro, e que é bom dizer, né, Rafa, na questão histórica, que carro não é o carro que a gente tem hoje, né? A gente aqui, carro, nossa, tinha carro nessa época? Explica como é que era o carro da época aí. Historiador, explica aí como é que era o carro da época. A gente está falando aqui de 1870. 36, né? O Fordismo tá lá em 20. Não sei nem falar, não sei nem falar que tipo de. Vamos pesquisar aqui, a gente traz. Mas era aquelas carruagens, tipo o que a gente viu no filme de Kardec, quem assistiu, né? Vai ver lá os táxis, né? Kardec saía de casa, aí vinha passando o Uber, né? Aí ela acionava o Uber, parava lá, o cavalinho, o cara lá, charrete, né? É um termo que talvez a gente conhece hoje. E ele entrava ali, é claro que tinha vários modelos, né? Tinha os modelos mais potentes, que era com 2 cavalos, 3 cavalos, com 1 cavalo só. Tinha aqueles que eram fechados, os que eram abertos, não tinha todo preço, é igual o Uber hoje, tem o Uber X que fala? Select, tem, então tem as categorias ali dos carros da época. Eu achei aqui. Achou aí? Automóvel, tem por volta de 769. Não, eu assustei mais, pra frente tem ônibus. Eu tava nem pensando, não acredito que tinha ônibus na época, se não tinha carro, como é que tinha ônibus, né? Mas já adiantando a informação, então, o ônibus da época eram essas charretes, mas que cabiam várias pessoas, era transporte coletivo. Então, ao invés de 1, 2 cavalos, você tinha de 4 cavalos e os carros ali que entravam 10, 12 pessoas, sentavam, era o famoso busão da época, né? Vamos usar um termo aí. Não sei se o pessoal pegava beira de bicicleta na época, Rafa. Ou tinha bicicleta já nessa época? Tinha já? Bom, então aqui a gente percebe no momento, o autor Gaston falando que para nada perder, Leon Denis estava numa região de altitude, uma região montanhosa. Para nada perder do admirável panorama do desfiladeiro de Gondo, onde rugem as águas do Doveria, nosso viajante sobe no teto do veículo e se instala entre as bagagens. É tipo menino, né? Assim, fala, eu posso ir no teto do carro, né? Mas menino não fala isso hoje, né? Posso ir no teto do carro? Ah, pode. Aí Leon Denis subia para ir no teto, junto com a bagagem, só para contemplar de uma maneira
no camarote VIP ali, a bela paisagem, não se importando com o vento que é frio e açoitante, mas a vista muito bela, vai dizer aqui o Gaston Lúcia. E aí, o Gaston vai trazer aqui um trecho de uma carta, ou a carta inteira na verdade, que Leon Denis escreveu para seus pais enquanto esteve em Veneza. Então era uma prática dele, sempre que chegava em algum local, que eram viagens longas, né? Você saía de casa, às vezes ficava 1 mês, 2 meses fora. Não eram viagens rápidas como as de hoje. Então, para dar notícias, Leon Denis mandava cartas, que também não chegavam tão rápidas assim. Então ele vai mandar uma carta para os seus pais a respeito de Veneza, e um destaque que ele faz aqui, fazendo elogio e ao mesmo tempo uma crítica a Veneza, em que ele escreve: a natureza é tão suave, o sol tão acariciante e o mar tão azul. Todavia, por que a população é tão má, tão vingativa e tão sórdida? Meu Deus, em toda parte, infelizmente, ao lado das maravilhas criadas pelo gênio humano, aparecem chagas revoltantes, preguiça, mendicância, paixões furiosas. Então já é o olhar mais social de Leon Denis, né? O olhar mais para as relações humanas. Então aqui a gente já observa esse viés também na personalidade de Leon Denis. Você me desafiou a pesquisar sobre o carro, né? Eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida, né? Eu descobri uma coisa aqui, ó. Por exemplo, na década de 70, né, 1870, que é mais ou menos o período que a gente está falando, a gente não sabe que tipo de carro que era, né? Mas, por exemplo, tinha algo semelhante com o que é o nosso automóvel atual. Era um pequeno carro impulsionado por um motor 4 tempos. Então já é quase uma motoneta, né, de hoje. Então o artigo aqui é longo, mas pode ser um carro sabe, né? de motor a 4 tempos, né? Não sei se as postas de Denis permitiam o investimento, que é quase andar na limusine hoje aqui, né, em comparação a... Mas fica a dúvida então. Bom, aqui depois o autor vai trazer esse lado mais aventureiro de Leon Denis, falando que ele vai consagrar um dia a passeio solitário na montanha, pelos caminhos pedregosos, sob os grandes castanheiros. No profundo silêncio, só se ouvem o jorrar das torrentes no fundo dos vales e o grito estridente dos falcões no céu azul. Então Denis adorava caminhar e subir nas montanhas. E aqui depois ele vai trazer a experiência de Leon Denis numa viagem para Kabila. Gente, essa viagem aqui, ela é um negócio assim, Kabylia, Argélia. Aqui vai dizer que a nota, né? País Kabila, ou melhor, Kabylia, Argélia, divide-se em Grande Kabylia e Pequena Kabylia, que é uma nota do original francês. Essa viagem aqui, o que você pensar de emoção que podia ter, ela teve. Aqui, Leon Denis vai chegar a cavalo, agora ele dá a informação mais detalhada, vai chegar a cavalo num local, num vilarejo, e quando o pessoal, que era meio assim, como é que eu vou dizer? Era um pessoal mais primitivo, não era muito acostumado com contato, né, com civilização. Tanto que quando eles percebem Leon Denis, aqui fala que logo um círculo de curiosos o cerca. Mas, nossa, chegou um francês ali. As mulheres, já refeitas do susto, né, se mostram a Romi, ao infiel, que é ali talvez uma classificação dos povos da época ali, a seus garotos. Então, assim, era uma novidade, era um espanto no momento. O que significa esse Romi? Bom, aqui embaixo vai dizer infiel, que é uma nota do tradutor, né? Mas eu acho que não dá para ser encarado como um infiel,
que mostra-se ao infiel, parece que é mais aqui como se fosse estranho. Então acho que dá para mostra um estrangeiro a seus garotos, isso. Acho que seria melhor que infiel, né? E Denis, entre as várias aventuras, eles são obrigados a se hospedar num local bem rústico assim. E o detalhe aqui eu vou ter que ler para não falar que é exagero da minha parte. Às 9 horas trazem para Denis e para os demais o cuscuz num prato de madeira com pé. Até então tudo bem, prato de madeira, tem um pezinho, é o que tinha para o momento, né? Em forma de compoteira. Numa outra vasilha de cerâmica azul estão a fumegar as aves cozidas. O molho vem separado num pote. Até então, beleza, né? É o jantar da noite. O Amin não sei se deu aqui. Não tem nenhuma nota aqui não? Não, a minha acho que é tipo o líder ali, o anfitrião, vamos dizer assim. O Amin pega uma comprida colher de ferro, cospe para limpá-la, depois a enxuga gravemente numa ponta de seu imundo albornoz. Ele vacila por um momento. Ele é um tipo a roupa que ele vestia, um casaco, uma coisa nesse sentido. Leon Denis vacila um momento, né? Como não, né? Você vai comer no local, o cara pega a colher, gospe nela. Tá limpo. Ele fala assim, não, vou limpar aqui. Aí limpa numa roupa imunda. Assim, agora ficou beleza, né? Agora tá limpo. Meu Deus do céu. Entretanto, Mustafá, que era o guia de Leon Denis, dá o exemplo. Ele faz um buraco no cuscuz e se serve à vontade. O francês, Leon Denis, ainda demonstra alguma repugnância, mas é conveniente agradar o hospedeiro. Ai, gente, não sei se eu agradaria não, viu? Tá igual o Chico comendo batata, né, na sopa, né? Barata na sopa, né? O Chico vê a barata na sopa lá e pensa em recusar. Aí Emmanuel aparece e fala assim, Chico, mas você vai fazer essa desfeita com o seu anfitrião? Aí o Chico olha. Mas é uma barata, né? Não tem lógica. Aí vai lá e come a barata. Não tem. Nem jogou fora? Não. Não, vamos continuar aqui. Você pensa que não pode piorar? Pode. Pegando um pedaço de frango com a mão, que ele não queria nem colher mais, o infortunado francês se dá por satisfeito. O cuscuz está terrivelmente apimentado. E como o Denis já tinha problemas gástricos ali, já uma questão, o estômago já era um pouco fragilizado, isso já faz um mal danado para ele também. Chama de infernal iguaria. Felizmente a moringa, que contém uma água deliciosamente fresca, vem amenizar em parte a irritação causada pela infernal iguaria. Isso aqui, gente, não é exagero do Gaston Luce, não. Quem já leu o livro Tunis e a Ilha de Sardenha, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Leon Denis relata isso aqui, ele mesmo escreve sobre isso. Então o que Gaston colocou é quase um Ctrl-C, Ctrl-V do que o próprio Denis escreve. E aí vai dizer aqui que todos dormiram logo, mas Denis não. Denis começou a meditar, a pensar na sua aventura, e ele pensava assim, o que a minha mãe e os meus amigos vão imaginar se me visse nessa situação aqui? Pensa assim. E aí o ar frio da montanha entra pela porta mal fechada. Gente, montanha à noite, eu tive uma experiência recente, não é brincadeira não. Então, a todo momento, cabras e carneiros penetram no reduto e vão farejar os dorminhocos e se deitam entre eles. Você está dormindo de boa, aí vem um cabrito, um carneiro, uma vaca, um bezerro, um bode, vai dar uma lambida aqui, deita dali. E frisa que não é um cachorrinho limpo, não. Não é um cachorrinho que você está assim, acabou de vir do pet shop aí, né?
E o detalhe aqui, né? Legiões de pulgas começam a devorar o infortunado turista e lhe causam coceiras intermináveis. E para piorar, as horas passam lentas. Aqui não passa o tempo, né? E ao ritmo dos roncos humanos e dos suspiros dos animais. Amanhã, afinal, vem terminar seu suplício. Ele desperta Mustafá, agradece ao hospedeiro ainda adormecido, que lhe responde com resmungos entrecortados. Denis afasta-se depressa desse refúgio, na verdade bem primitivo. Isso ainda, pessoal, eram 5 horas da manhã. A lua brilha e os cães ladram furiosamente. E Leão Denis, montado em seu animal, se apressa, acompanhado pelo Mustafá, que é o seu guia, que havia torcido o pé um pouco antes de ele chegar nesse local, e acompanhava então a expedição manquejando. É uma situação realmente... História para contar. E aí é que vai falar um pouco mais pra frente, que Denis encarava tudo isso com muito bom humor, né? Nada de revolta, nada de desespero. Depois ele ia contar, certamente, na hora não tem jeito, né? Na hora você dá uma certa raivinha, né? Mas depois tudo passa, fica tranquilo, muito bem-humorado que ele era, superou. Interessante, a continuação da viagem, ela não é menos aventureira, porque quando ele chega ao cais, para pegar um barco, para fazer uma travessia, ele chega atrasado. E o pessoal já subia a escada. Então imagina, o cara está puxando a escada, você chega, opa, tô atrasado. Aí ele não tinha escolha, o que ele faz? Ele se atira na escada e sobe meio que escalando o navio. Dá para fazer um filme, né? Algumas histórias pitorescas de Leão Denis. Então tudo acontecia nessa viagem que ele fez aí, que realmente teve esses momentos difíceis, mas também teve momentos bem interessantes. Aqui na página 72 do livro vai falar que depois toma um ônibus para uma outra cidade. Vai falar da visita dele a Roma. Visita importante que ele fez a Roma. Foi até a Basílica de São Pedro. De início, vai dizer, a impressão não foi nitidamente favorável. Então Denis chega na Basílica ali e sente um desconforto. Fala que não é meu lugar. Mas, na medida em que ele vai se adentrando, que ele vai conhecendo o local, ele vai se encantando pela arte. Porque isso ele elogiava até nas igrejas que ele visitava. Em vários momentos ele visita algumas catedrais e ele sempre enaltecia, apesar das críticas duríssimas que ele fazia ao catolicismo, ele enaltecia a parte da arte, que realmente é um legado interessante do catolicismo. Depois ele vai visitar ali a Roma, que ele chama, né? A Roma dos Césares, né? Sobe ao Capitólio, visita o Coliseu, as termas de Caracalla. Diante das formas puras dos pórticos, evoca os grandes dias da antiguidade. E ele vai dizer que lá no Coliseu, né, durante a noite, fala que parece como um túmulo de todo um povo. O Coliseu, de fato, deve ter esse ar, esse aspecto tumular, né? Assim, quantos não sucumbiram ali? Quantos não foram queimados, devorados, torturados, enfim. O que a gente pensar de maneira cruel de fazer com outro ser humano, ali naquele local foi praticado sem a mínima piedade. Em nome da verdade, em nome de, né, sabe, de interesses. Diversão, né? Diversão. Você comprava ingresso para ir lá, né? Igual a gente compra ingresso para ver um jogo do Vasco hoje, que é um time sempre o mais enaltecido. Só que não, né? Comprar ingresso para ver leão atacar. Você pensa, você comprar ingresso para ver um leão. Matar. Não, vamos ali, o que vai ter hoje? Não, vai ter, hoje tem só 10 cristãos, já é pouco. Ah, não, vou esperar o dia que for mais. Aí tem lá um anúncio, né? Hoje tem 100 cristãos. E hoje é fogo, hoje não é leão não. Ah não, fogo eu nunca vi, vou lá ver. Aí no outro dia, pensa um negócio desse.
Então, realmente, a gente vê que a humanidade, apesar, né, de trazer esses traços muito fortes ainda hoje, ela já evoluiu, já avançou comparado a essa época. Bom, e aqui encerrando o capítulo e o nosso estudo de hoje, Leon Denis então diz aqui que é preciso, porém, abandonar as meditações sublimes. As exigências da atividade comercial não se acomodam muito tempo com belos sonhos. Então, Leon Denis fazia essas viagens não a lazer, é bom ressaltar isso. Ele tirava alguns minutos ali para fazer essas visitas aqui, visitas mais históricas, né? Estava a trabalho, então ele logo tinha que cortar essas meditações, essas reflexões para voltar ao seu labor. Então é isso, a gente encerra o estudo aqui até a página 74 do livro e 50 concluiu a 51, né? A gente vai acompanhando no PDF. No estudo seguinte, nós falaremos aqui rapidamente de uma outra viagem, aqui bem de passagem mesmo, porque o que foi colocado nessa aqui meio que resume bem a próxima. E já iniciaremos um capítulo, gente, que é importantíssimo aqui na vida de Denis. Apesar do título, Conferencista da Liga de Ensino, não trazer tanta informação, mas esse capítulo, ele tem aqui coisas, aqui, decisões cruciais que ele tomou na vida pessoal, na vida amorosa, na vida profissional, que vão refletir em toda a sua existência como o grande Leon Denis que nós conhecemos. Então a gente agradece a presença, né, de todos que aqui estão conosco nesta noite. Agradecemos aos internautas, né, que nos acompanham aí das diversas regiões do Brasil e do mundo. A gente reforça o pedido para que deixe o seu like, se gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike aí mesmo, né, o joinha para baixo, não tem problema, para a gente avaliar e aprimorar cada vez mais. Deixar comentários, interagir com a gente, na medida do possível a gente entra, responde, esclarece, sugestão. E claro, o importante também é se inscrever em nossos canais, né, o canal Alimento da Alma e o canal do Grupo Espírita Leon Denis, compartilhar em grupos de WhatsApp, Facebook, falar com amigos, né, de Centro Espírita, para que esse estudo ele possa, né, nós estamos aqui em poucas pessoas, na intenção de quê? De tentar aprofundar um pouco mais, de modo que isso possa ser utilizado, né, pelo movimento espírita como um todo, a fim de que a gente tenha maior vontade e disposição de estudar não apenas Leon Denis, mas quem sabe um formato como esse possa inspirar e motivar outros grupos a fazer o mesmo com outros nomes do Espiritismo, que merecem igual destaque, como Gabriel Delane, um estudo como esse das obras do próprio Chico, Herculano Pires, Olinda Morim, enfim, são muitos nomes e a gente, quem sabe, pode nessa nossa iniciativa inspirar, né, que outros façam algo semelhante e quem sabe sobre o próprio Leon Denis também. Então é isso, curta o nosso canal, deixa o joinha, ativa o sininho, compartilha, comenta. O que mais, Rafa? Faltou alguma coisa do ritual aí? Segue o canal. Segue o canal. Então é isso, um abraço e até o próximo estudo.